A partir de agora, aqui no Sistema Sagres de Comunicação, a gente confere, né? A gente conversa sobre os ânimos exaltados durante as eleições, né? A gente passou por vários episódios nas eleições de 2018, eleições presidenciais. E para conversar conosco, eu recebo aqui agora a nossa querida companheira Lívia Bailão, né? De Todas as Tardes. Hoje eu estou fazendo companhia para ela, não é mesmo, Lívia? Exatamente, Jordana. É uma honra tê-la aqui, né? Quando o Vinícius não pode estar conosco, você sempre aí abrilhantando o programa. Um beijo para você, para toda a equipe do Tom Maior, que está aí nos bastidores, e ao Flávio, que quinzenalmente está conosco, né, Flávio? Aqui batendo um papo ótimo. Boa tarde, Flávio. Seja bem-vindo. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Lívia. Muito feliz de estar aqui novamente. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, nos escutando também, e a equipe da Sagres TV. Pois é, e as eleições terminam agora, né? O segundo turno das eleições municipais deste ano de 2020. Acontece no dia 29 de novembro e todos vamos ter que lidar com os resultados dele, né? Assim como aconteceu lá nas eleições de 2018. E a grande maioria dos candidatos e das plataformas, elas vão sair do nosso campo de visão. E para algumas pessoas, difícil mesmo vai ser administrar as relações em época de acirramento dos ânimos por conta dessas eleições. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o psicólogo Flávio Clímaco, né? Como a Lívia mesmo já apresentou ele. E Flávio, eu queria começar esse bate-papo fazendo uma comparação. Claro que eu imagino que as eleições presidenciais, a polarização costuma ser muito maior, né? Porque a polarização ela aconteceu no país inteiro, né? Que teve a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, que causou muito alvoroço, causou também aquele movimento, né? Em todas as redes sociais, ele não. Então, eu quero saber de você, Flávio, o que a gente pode fazer, né, para lidar com essa divergência de ideias, principalmente no pós-eleição? Muito bem colocado, Jordana, assim que as eleições 2018 foram atípicas, né? E eu acho que as eleições presidenciais de 4 em 4 anos, elas são diferentes das eleições municipais, né? Então, a gente está vendo o clima de eleição, mas assim, os ânimos estão menos acirrados, não tem tanta essa polarização a nível das cidades, a nível de vereadores, né? Provavelmente em 2022 a gente vai ver novamente um pouco os ânimos mais acirrados. O que está acontecendo também nas eleições dos Estados Unidos, que começou a votação presencial ontem, né? E ali os ânimos estão bem acirrados também. E essa polarização ela é importante, ela é interessante para os candidatos que estão em evidência. Acho que para mais ninguém, né? Para quem não está em evidência não é muito bom essa polarização. Sobre a sua pergunta, tem várias coisas, né, que a gente pode falar sobre e que a gente vai debater durante o nosso bate-papo aqui, né? Mas uma das coisas é assim, a gente naturalmente, a gente se aproxima, mesmo não sendo família, a gente se aproxima de pessoas que têm mais a ver com a gente, com os nossos gostos, com os nossos costumes. Então, naturalmente, a gente, no ambiente de trabalho, na família, com amigos, a gente tem amigos que têm alguns gostos em comum com a gente, não 100%, né? E isso é uma coisa comum. Então, quando a gente vê algum tipo de divergência, e a divergência ela é muito forte, naturalmente a gente se afasta. Isso na família é um pouco mais difícil, então a gente tem que relevar algumas coisas para manter o bom relacionamento, se isso for do seu interesse também, né? Aí a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso aqui. Jordana, queria fazer uma provocação para o Flávio. Assim, eu posso pensar, Flávio, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no quadro Homem Cura, né? Estamos sempre interagindo nesse sentido de que eu replico fora, eu sou com as pessoas a forma como eu estou aqui dentro. Então, dentro disso que você falou, é possível pensar que essa polarização está primeiro dentro de mim, e aí eu externo
é fora de mim esse acirramento, porque, gente, o mesmo direito que assiste a mim ter uma opinião e aderir a uma linha de pensamento, a um candidato, assiste ao outro. Isso aí é só porque eu posso fazer isso, aí também o outro pode. Senão eu também não poderia, né? Então seria proibido para todo mundo. Então é uma coisa, parece, né, Jordana, tão óbvia, mas como você mesmo colocou, os ânimos se insuflam e aí a gente parte para agressão, num cabo de guerra, né? Então, assim, se não é do meu lado, é contra mim. Então, essa polarização, Flávia, a gente poderia, assim, levantar a hipótese também de que ela é de dentro para fora? Lívia, eu acho que em certo sentido sim, né? Mas eu acho que é mais o como você lida com isso que é o mais importante, né? Então, às vezes, como você lida com as suas polarizações internas faz um certo sentido, né? Mas, assim, a questão dessa polarização, ela vira muito, parece que uma torcida de futebol, né? Acho que principalmente para quem não acompanha, não tem tanto conhecimento sobre política, né? Então não acompanha o que os deputados, vereadores, os governadores, presidentes fazem, né? E aí vira muito aquele assim, nossa, minha vida não tá boa, então eu preciso de alguém para salvar minha vida, mudar minha vida, então vira muito uma torcida de futebol e eu começo a torcer sem conseguir escutar uma opinião divergente, escutar o outro, né? Então, de certa forma, isso faz sentido. Agora, também tem outras pessoas que elas são mais politizadas, acompanham mais a política e elas, naturalmente, elas falam com mais propriedade, né? Só que, ao mesmo tempo, é necessário saber dialogar com pessoas que não têm esse nível de conhecimento, não têm esse nível de interesse, né? Então, se para você a eleição é muito importante e provavelmente chega uma pessoa que não sabe conversar sobre isso ou tem atitudes muito, como se diz assim, muito fechadas, não está aberta ao diálogo, então o conflito ele é um pouco iminente, né? Mas eu acho que o que falta também às pessoas que têm esse conhecimento político maior, digamos assim, é o saber conversar com as pessoas, é o saber ter acesso, né? Então, acho que de certa forma faz sentido, mas eu acho que não é só isso, tá? Entendi. Uhum. Flávio, outro ponto que eu acho também que não é apenas o conhecimento, né? O que diverge bastante são a questão das opiniões e a falta de respeito para com a opinião do próximo, né? Porque essa divergência de opiniões, principalmente nas redes sociais, seja o assunto eleição ou qualquer outro, as pessoas elas se sentem no direito de, por exemplo, eu tenho a Lívia como amiga no meu Facebook, um exemplo. Eu tenho a Lívia como amiga no meu Facebook e eu me sinto no direito de discordar da opinião dela e até ofendê-la, né, para mostrar que a minha opinião é a certa. Então, eu penso que é sobre isso, é quanto a isso que nós temos que aprender a lidar, né? Isso, e isso que você falou está muito relacionado com o que a Lívia trouxe também, né? Então, se internamente eu não consigo me relacionar com quem tem opinião diferente, né? Se eu tenho conflitos comigo, às vezes eu não gostaria de ter determinado comportamento, mas eu continuo com esse determinado comportamento, né? Então, às vezes eu tenho dificuldade de lidar com as outras pessoas também nesse sentido, né? E as redes sociais, elas potencializam isso, né? Então, como eu não estou cara a cara, eu não estou mostrando muitas vezes o meu rosto, às vezes até perfis falsos e por aí vai, né? Então, eu posso falar qualquer besteira achando que ninguém vai ver, ninguém vai acontecer, só que não é bem assim que a gente está vendo, né? Tem muitas coisas que acontecem nas redes sociais que tomam uma proporção muito grande, depois a pessoa que vê essa proporção, às vezes é até tarde para se arrepender, né? E tem um outro, porém, que é o nosso presidente, né? Que ele deu muita voz. Aqui eu tenho que ter um cuidado para não entrar nesse jogo político, porque não é a minha praia, acho que não é o tema hoje, né? Mas ele deu muita voz para as pessoas falarem, às vezes, alguns assuntos polêmicos sobre machismo, racismo, e não se preocuparem tanto, né? Então, ofensas, né? Então,
cada vez mais frequente esse tipo de comentário e ofensa gratuita, sim, nas redes sociais, né? Exatamente. E dessa forma acaba encorajando as pessoas, né, a expressarem as opiniões que elas já têm, né, Lívia? Na verdade, o Jordana e Flávio, né, eu estava pensando aqui, se a gente for ver, as redes sociais, elas são neutras, elas existem, e ponto, né? Ao que elas se prestam, o tom que a gente que elas servem, nós, usuários, é que vamos dar, né? Então, se a gente vê realmente ataques, acirramentos, essa disseminação das fake news, agora o ponto é as eleições, mas, gente, a gente tem casos de crimes, casos, tragédias familiares, e tudo isso é exacerbado de um jeito, e pessoas começam a se atacar em função daquilo que não tem nem a ver com elas, né? Então, assim, Flávio, é um efeito manada que a gente, né, que é algo... Ixi, hoje eu tô com um probleminha aqui no meu fone. É o efeito manada, que é algo assim, que as pessoas vão aderindo sem pensar. Parece que é algo que não passa por um crivo, né? Eu me respeito fazendo isso, tem a ver comigo, mas não simplesmente vai, né? E a gente percebe isso nas eleições também, né? Então, Flávio, como é que você enxerga esse movimento e o que a gente individualmente, né, Jordana? Acho que a grande questão é essa. Quem está nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pelo YouTube, que vai ver depois o programa, a edição, né? Como individualmente eu contribuir para que isso minimize, para que isso não aconteça. Aí pode falar assim, não entrar. Pois é, mas às vezes é difícil, porque quando a gente vê, a gente já está alterado sem querer, sem aquilo aquilo dizer respeito a mim, né? Qual seria um caminho, Flávio? Assim, uma sugestão, né? Porque caminho é complicado, não tem receita. Esse tópico que você pontuou é legal, Lívia, porque assim, as redes sociais é a gente que faz, né? Então, assim como você não é obrigado, por exemplo, a conviver com um amigo do qual você tem uma divergência muito grande, você não é obrigado a entrar nas redes sociais e assistir coisas que você não quer, que te fazem mal. Então, assim, como que você está usando as redes sociais, né? É para o seu bem ou na verdade, ela está te prejudicando mais do que te ajudando, né? Então, você não precisa ser uma pessoa totalmente alienada, mas é interessante você tratar as suas estratégias para não estar ali, às vezes, nesse movimento de ódio que tem de ambos os lados, né? O próprio Facebook e Instagram, eles têm alguns mecanismos que eles vão te associando a publicações que você curte mais. Então, dificilmente você vai ver opiniões divergentes. Você vai ter muito mais opiniões convergentes, que têm a ver com a sua opinião, né? Então, assim como na família, eu costumo dizer assim, família, né? Pai e mãe e tio e tal, a gente não escolhe, né? E amigo sim, se para você é muito importante a eleição, por exemplo, então você pode muito bem, às vezes, conversar de uma maneira pacífica, se afastar daquela pessoa, né? E nas redes sociais isso é um pouco mais tranquilo também, você não entrar naquele meio, naquela discussão e ver se está te fazendo bem ou não. Então, uma sugestão que eu dou é como você está se fazendo o uso das redes sociais, está te fazendo bem, você entra naquela discussão e bota, né, tudo para fora e depois você se sente mal e você se sente culpado, ou você vai lá, consegue comentar e se sentir tranquilo, ou você está seguindo também um monte de gente que às vezes só está enchendo a sua cabeça de informação e você não consegue filtrar muito. Então, se é o como você faz esse meio campo das redes sociais e também o meio campo das pessoas mais próximas que estão a você. Você não é obrigado, né, a estar próximo das pessoas, nem próximo das redes sociais para se manter atualizado, por exemplo, né? Mas, Flávio, tem uma outra questão. A sugestão que você deu é tentar se distanciar dessas pessoas, tal, tentar fugir um pouco da discussão. Porém, vamos supor que estamos aqui no nosso ambiente de trabalho.
Aqui no nosso ambiente de trabalho, há pessoas que têm as opiniões diferentes das nossas. Então, como que a gente pode fazer que essa convivência ela seja pacífica? Como ter uma boa convivência, né? Seria uma formulazinha, né, Lívia, que a gente estava falando que não tem receita, mas seria como se fosse uma espécie de fórmula. Como que a gente pode ter uma boa convivência com uma pessoa que tem uma opinião diferente da nossa, tem um estilo de vida que seja diferente do nosso, né? Qual seria a maneira mais correta de agir, né? Claro, demonstrando respeito. Sim, legal, Jordana. Esse era, eu não consegui colocar isso naquela fala anterior, mas assim, você conviver só com pessoas que pensam parecido a você ou igual a você, quase que você está na unanimidade, talvez você não consiga crescer, não consiga estar aberto para outras opiniões. Quando encontrar com pessoas mais diferentes, vai ter uma dificuldade maior, com certeza, né? Então, assim, é muito importante a gente saber conviver com as diferenças, né? O que eu acho, assim, é você saber até onde essas diferenças elas estão te fazendo bem, né? Ou estão te fazendo mal, ou é até uma fuga, não, então eu não consigo lidar com ninguém que é diferente de mim, deixa eu ir só conviver com pessoas iguais a mim, né? E nisso que você falou, então estamos nós aqui com opiniões diferentes, se a gente conseguir conversar de maneira saudável, e aí a maneira saudável passa pelo que você falou, né? O respeito, né? O estar aberto para escutar opiniões diferentes da sua, saber que você não é o dono da verdade, você conseguir colocar o seu ponto de vista, e mais do que falar, é saber escutar, que essa é a grande dificuldade nossa, né? Muitas vezes a gente escuta e já está pensando no que vai responder. Isso, na verdade, é uma meia escuta, né? Porque você escutou a primeira, segunda frase e você já está pensando no que vai responder, você não consegue escutar o pensamento inteiro da pessoa, né? Então, assim, tendo essas características, é uma discussão saudável, uma conversa saudável, né? Agora, se isso não consegue, não é possível, se para você é impossível lidar com a pessoa, porque também tem alguns pontos que você pode colocar limites, né? Se você consegue, você escolhe assim, não, essa pessoa que trabalha comigo, ela é declaradamente machista, por exemplo, né? Ela já falou que é assim. E para mim isso não é aceitável, né? Então, se eu tenho que trabalhar com ela, eu não vou tocar nesse assunto. É mais ou menos assim, né? Porque sempre que a gente toca no assunto, conflito, não faz bem para nenhum dos dois lados, eu me sinto mal, então, assim, tem esse limite que você pode colocar também, né? Então, evitar alguns assuntos ou conversar com respeito, colocando, escuta. Lívia? Isso daí é muito aprendizado, né, Jordana, para a gente, muito exercício, né, Flávio, porque na verdade é um exercício de respeito à opinião do outro, mas é porque a gente já está tão exacerbado com tanta coisa, que aí houve uma coisinha que nos desagrada, que acha que o outro está contra mim, acha que o outro está me desaprovando, e aí eu já ajo de forma reativa, e o outro vem com a reatividade dele, aí acabou, aí é bomba, né? A bomba explode. Então, realmente, eu acredito que para quem está nos acompanhando agora, é esse exercício, né? De voltar para si, estar em si, não está fora, não está no outro, porque aí senão eu fico muito vulnerável, né, Flávia? A tudo que ele fala, a tudo que ele faz me afeta. Não, eu estou em mim e ouço aquilo como uma opinião. Assim como eu tenho a minha, né? Sim. Acredito que seja por aí, assim, para a gente conseguir uma harmonia nas relações, né? Sim, muitas vezes as discussões políticas, na verdade, elas até mascaram outras conflitos já existentes, que já existiam antes, né? Às vezes uma dificuldade da pessoa em lidar com qualquer tipo de opinião diferente a dela, né? De dificuldade de escutar, ou às vezes até um conflito que eu já tinha com o meu irmão, com um amigo, então eu uso isso como uma desculpa, muitas vezes inconscientemente, e acaba virando um conflito, né? E é interessante também, só um adendo aqui, falar o tanto que na época da eleição de 2018, assim, o tanto que as pessoas, o tema política tomou conta dos consultórios, né? Os pacientes chegavam muito incomodados com
com possíveis resultados de eleições, o que é que vai acontecer com preconceitos, medos de políticas, de aposentadoria. Então, é uma coisa que agora, né, como a gente já disse no início, está bem menos, mas é uma coisa que realmente mexe com as pessoas, né? Não é uma coisa simples, banal. E é interessante que mexa, sim, porque é o futuro do nosso país, né? Mas eu acho que a gente tem muito a amadurecer em ambos os lados do extremismo, né? Se é que a gente pode falar assim, porque eu não acredito tanto em má fé. Talvez de algumas pessoas sim, talvez de alguns políticos sim, mas eu acredito muito mais em, às vezes, falta de conhecimento, pouco tempo para conhecer a eleição, muito mais do que má fé. Se você vota em fulano, você tem má fé, porque você não quer que o país... Eu não acredito nisso. Acho que as pessoas querem, sim, né, que o país fique melhor e que melhore, mas a dificuldade do bom senso, da convergência, de conversar ambos os lados, que acho que até reflete o que os próprios políticos já fazem, né? Às vezes a sociedade é um reflexo dos políticos e vice-versa também, né? A gente está conversando com o psicólogo Flávio Clímaco. Flávio, muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Jordana. Obrigado, Lívia. E a todos que nos escutaram, nos assistindo. Até a próxima. Tchauzinho. Até a próxima, Flávio. E essa entrevista você confere ela na íntegra, lá no sagrasonline.com.br.